Olá, turma, boa noite aos que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos, colegas que vão assistir a gravação. Nós estamos aqui no grupo de estudos sobre a relação entre o hermetismo e a psicologia analítica. Estamos hoje no 14º encontro desse grupo de estudos, onde nós estamos trabalhando um livro do Manly Hall, que é chamado Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Durante esse percurso, nós acompanhamos os capítulos do livro e nós fizemos uma trajetória bem interessante, começando lá no povo celta, vimos a sua filosofia, a sua religião, o símbolo contido nessa filosofia, nessa religião. Passamos pela Grécia, passamos pelo Egito, passamos pela Mesopotâmia, passamos, né, por outras culturas e hoje estamos trabalhando o cristianismo, né, no aspecto do cristianismo místico, tá? E o objetivo do livro do Manly Hall, Os Ensinamentos Secretos, que nós estamos finalizando, este é o nosso penúltimo encontro, próximo mês teremos o último encontro. O objetivo principal do autor desse livro é fazer um estudo, como ele fez, bem aprofundado, né, sobre as principais filosofias, as principais religiões que influenciam ainda hoje ou que influenciaram em épocas remotas passadas a humanidade e analisar, dentro desse estudo que ele faz nesse livro, essas filosofias e essas religiões e os símbolos que aparecem nessas filosofias e nessas religiões a partir dos aspectos esotéricos com X e esotéricos com S, tá? Como nós já vimos lá no início, né, o aspecto esotérico com X é aquele ensinamento que é passado para o povo, para o público de modo geral, né? Então, aqueles sacerdotes, aqueles líderes e chefes das escolas filosóficas, das religiões, eles passavam o ensinamento geral para todos que pudessem se aproximar de suas escolas filosóficas, de suas religiões. Mas para alguns, né, através de símbolos bem interessantes que nós discutimos e aprofundamos ao longo desses encontros, era passado para alguns eleitos, alguns escolhidos, né, a uma verdade mais fechada, mais velada, que seria o sentido esotérico com S do símbolo, tá? Estudar esse livro é muito importante para nós, junguianos, né, psicoterapeutas, analistas, estudantes da psicologia junguiana, da psicologia analítica, porque, acima de tudo, é um treino, né? A gente treina como abordar um símbolo, como analisar um símbolo, como se relacionar com o símbolo, para que a gente possa, através... Evaldo, com Pois licença, não, Célia? é, Pois não. é só que eu tenho assim, um pouco de dúvida. O esotérico com Ah. S é o símbolo? O E o símbolo ele vai trazer tanto um ensinamento esotérico com X, que é o externo, para fora, para o público em geral, como também sim, um ensinamento mais fechado, mais velado, que é o ensinamento esotérico com S, que é um pouco mais restrito e que é transmitido somente para aqueles eleitos, aqueles escolhidos, né? Que passam por um longo processo iniciático, onde vão ser preparados, iniciados, desenvolvidos ao longo dessa jornada, né? Então, todas as escolas que nós estudamos aqui, que nós vimos aqui, todas as religiões também que nós estudamos aqui, sempre traziam símbolos nesse sentido, tanto esotérico com X para fora, como também no sentido esotérico com S, né, para o público mais restrito, né, mais isolado, ok? Então, como eu dizia para vocês, é um treino também para nós, analistas junguianos, porque com isso nós aprendemos a fazer aquilo que Jung nos ensinou através de sua obra, do seu trabalho, que é o método de amplificação, né? Como você acolher um símbolo, trabalhar esse símbolo, fazendo paralelos com outras culturas, com outros momentos históricos em que esse mesmo símbolo ou símbolos semelhantes a esse símbolo se manifestaram, para que a gente possa entender melhor o contexto desse símbolo e assim para que a gente possa entender o que é que a psique quer dizer quando utiliza um símbolo específico numa fantasia, num sonho ou em um sintoma
que um paciente nosso nos traz para o consultório, ok? Então, além de ser esse treino, também é uma fonte muito rica, né, de conhecimentos, em que a gente pôde, ao longo desses encontros, né, conhecer um pouco mais de doutrinas, de filosofias, de religiões que influenciaram, como eu disse para vocês, e que ainda continuam influenciando, né, a vida humana, a humanidade, de modo geral, tá? Hoje, né, especificamente, vamos trabalhar o livro da página 530 a 554 do PDF, tá? Nós estamos trabalhando no PDF, um PDF que nós adquirimos, né, que a princípio era um PDF em inglês, que foi traduzido, né, para o português, assim, através de inteligência artificial, mas nessa tradução algumas palavras ficaram soltas, perderam sentido, as frases meio que deslocadas, mas mesmo assim dá para a gente entender bem o que é que o autor está passando para nós ao longo desse livro que está sendo estudado aqui no nosso grupo de estudo em PDF. Algumas pessoas têm um livro físico, maravilha, muito bom, quem puder adquirir um livro físico, né? Eu recomendo realmente, que é uma obra muito valiosa para nós junguianos, de modo geral. É Estudantes valiosa, mas da eu queria psicologia saber analítica. onde é que se encontra esse livro físico, porque A Bem-vinda conseguiu, né? onde vai que Você conseguiu conseguiu bem-vindo? Mas a bem-vinda mora no comprar próprio onde, Bem-vinda? país. Conte para nós. Revele o seu segredo A bem-vinda esotérico mora com no F. outro país, como é que pode? Se ela mandar daí, a gente comprar ela e enviar. Isso é o preço de ouro. Pronto, olha aí. Estou brincando. Você É, quer não, comprar o livro aonde, Bem-vinda? Conte para porque nós. aqui não tem, não é, Evaldo? Em Portugal. Pois Uhum, é. Só comprei em Portugal. Passei o uhum. Atlântico. Pronto. Se tiver o Porque link, se tiver o link, Bem-vinda, coloca no grupo lá do WhatsApp, que depois eu coloco no canal do Labirinto. De repente, outras pessoas interessadas podem acessar o link e comprar o livro físico, que vale a pena, muito bom. É Muito porque, bom mesmo. assim, eu vejo o Hum. Evaldo, bem-vindo aqui, ele é um livro muito bom. Eu ainda hoje é olhar, mas eu vou ser bem verdadeiro, tão perdida, porque eu não estou conseguindo me situar nele, porque ele é só no Drive que eu tenho, né, em PDF. E o Drive é muito, sabe, ali a gente se perde muito. E no livro é diferente, né? Você vai ler lá com canto, você leva, né? E assim, no celular eu também não gosto muito de ler. Com certeza é Mas, bem melhor, né, ler no livro é, físico, sim, né? mas não encontro não, ele não. Não encontrei, eu virei todo canto já de não, cansei, não mais procurar não. Vai ser o Uhum. físico mesmo. Entendeu? Tranquilo, gente. Aqui, Sempre para facilitar a leitura, né, Célia, bem-vinda. Sempre para sim, facilitar a leitura, eu sempre passo previamente um roteiro, né? Cito as páginas que nós vamos trabalhar e passo no grupo lá do WhatsApp um roteiro, né? E esse é o nosso roteiro de hoje. Nós temos aqui 5 questões, né? A primeira questão é: os cavaleiros templários, os primeiros cristãos, até porque o capítulo do livro de hoje, da leitura de hoje, né, da discussão de hoje, é cristianismo místico. Então, a primeira pergunta é: os cavaleiros templários e os primeiros cristãos tinham uma outra compreensão da história de Jesus. Como era essa compreensão? Qual era essa compreensão que eles tinham, né? Então, assim, o autor, o Manly Hall, começa falando que é muito difícil chegar a um consenso, né, sobre realmente a vida de Jesus histórico, né? E que diversas escolas, diversos sistemas doutrinários influenciados ou influenciadas das escolas pelo cristianismo trouxeram, né, ao longo da sua existência, visões um pouco até diferentes uma das outras sobre o personagem histórico Jesus, né, Jesus de Nazaré, né? Mas o autor, quando ele vai fazer um estudo mais aprofundado sobre o cristianismo místico, né, ele vai focar seus estudos no conhecimento esotérico dos templários, dos cavaleiros templários, e também dos essênios, né? Então, ele vai trazer, né, nesse livro, uma visão bem peculiar, né, de Jesus, dentro da visão dos essênios,
que é um povo, né, que viveu, né, na época de Jesus, do nascimento de Jesus, e bem antes também do nascimento de Jesus, e que, segundo esse conhecimento que as pessoas podem encontrar dentro do gnosticismo, como também dentro de algumas escolas esotéricas influenciadas pelo gnosticismo, Jesus nasceu dentro de uma comunidade de essênios, né, que depois, exatamente por isso, né, essa comunidade foi sendo chamada de Gessênios, né, se acrescentou o J a essa comunidade, mostrando, né, a relação direta entre os essênios e Jesus Cristo, né? Então, dentro dessas escolas influenciadas pelos essênios, escolas filosóficas, as escolas esotéricas, né, escolas iniciáticas que hoje existem, né, como a própria teosofia e a própria também antroposofia, o gnosticismo atual moderno, né, a própria Rosa Cruz, a própria maçonaria esotérica, na compreensão da maçonaria esotérica, né, conhecimentos mais fechados, né, se considera que esse personagem, Jesus, teve um papel muito importante, além do papel descrito nos evangelhos, nos 4 evangelhos da Bíblia, e além do papel, né, descrito, né, dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, de modo geral. Era exatamente assim, o papel de mostrar, através de seus ensinamentos, né, que o homem, né, o ser humano, de modo geral, ele é uma partícula de Deus que se afastou de Deus, e essa partícula precisa retornar para a sua origem, para a sua fonte, para o Criador, que é Deus, né? E os ensinamentos que nós podemos encontrar, tanto dentro dos 4 evangelhos que estão na Bíblia, como também nos evangelhos apócrifos, né? São ensinamentos que mostram mais ou menos o roteiro dessa jornada, que para os essênios, que para os gnósticos, para algumas escolas filosóficas, é uma jornada de iluminação, é o que nós vamos ver hoje, tá? Então, a compreensão que essas escolas iniciáticas trazem, né, é de que o Mestre Jesus ensina o caminho, e que todos os seres humanos, toda a humanidade, né, mais cedo ou mais tarde, vai iniciar esse caminho, vai iniciar essa jornada de iluminação, né? E vai passar por etapas dentro dessa jornada, vai passar por desafios, por dificuldades, por obstáculos, mas que ele pode encontrar meios de conseguir completar essa jornada de iluminação e de voltar, né, para a sua origem, para a sua fonte, que é o Criador. Então, uma parábola que descreve muito bem isso é a parábola do filho pródigo, né? Que o filho se afasta da casa do pai, passa por grandes sofrimentos, se arrepende de sair da casa do pai, e um belo dia resolve fazer o caminho de volta para o pai. E quando ele começa a fazer o caminho de volta para o pai, quando reconhece isso, o próprio pai sai ao encontro do filho para ajudá-lo a retornar para a sua origem, né? Então, é uma metáfora cristã do processo de iluminação, que dentro da teoria junguiana se equivale mais ou menos ao processo de individuação, como nós vamos ver ainda hoje, no nosso encontro de hoje, tá? E vocês podem aprofundar isso lendo o livro, e essa questão está lá no início do capítulo, que ele fala sobre o cristianismo místico. A segunda questão do nosso roteiro é, segundo o autor, o que é o homem cristão? Qual é a relação disso com a psicoterapia junguiana, né? Então, já estava falando sobre isso, né? O homem cristão é aquele que porta uma centelha divina e que tem consciência disso, né? De que ele é filho de Deus, né? Mas, além de ser filho de Deus, ele é como Deus, né? Ele também carrega uma centelha divina. E quando ele tem essa compreensão, ele sabe qual é o sentido da sua vida, qual é o propósito da sua vida, né? É desenvolver ainda mais essa centelha divina para que ele possa entrar em comunhão direta com o Criador, né? Com a fonte da sua existência, né? Que dentro da metáfora junguiana, isso equivale a entrar em contato com o self. Portanto, dentro da metáfora junguiana, isso equivale a construir o eixo ego-self, tá?
tão fundamental para a psicoterapia junguiana, até porque, assim, a meta final, né, de uma psicoterapia junguiana, de uma análise junguiana, é você realmente construir ou reconstruir esse eixo, essa ligação entre o sujeito da consciência do indivíduo, que é o seu ego, e o senhor da sua personalidade, que é o self, que é o si mesmo, tá? Também o autor vai desenvolver essa questão nesse capítulo chamado O Cristianismo Místico. Terceira questão do nosso roteiro. Que mito pode ser observado nas histórias do rei Arthur e de Jesus, né? Jesus o Cristo, né? Então, a gente vai, daqui a pouco, aprofundar isso, quando eu estiver mostrando para vocês os slides relacionados a essa questão aqui, sobre o mito que pode ser observado, né, nas histórias do rei Arthur e na vida de Jesus, ou na história de Jesus, ou no mito de Jesus, para quem quiser entender assim. Existe uma relação entre as duas histórias? Daqui a pouco vamos ver se existe realmente uma relação entre as duas histórias. Quem quiser aprofundar isso, é só recorrer ao livro, também nesse capítulo chamado Cristianismo Místico. Tá? Quarta questão. Qual o sentido esotérico da crucificação segundo o autor, segundo Manning-Hall? O que representa o homem crucificado, né? O que representa a cruz? Daqui a pouco também vamos trabalhar esse tema aqui. E a quinta questão do roteiro, o que representou a perda da destruição da Biblioteca de Alexandria para a humanidade, né? Então, segundo Manning-Hall, a Biblioteca de Alexandria, ela continha muitos volumes, muitas obras, né? Muitos livros, muitos papiros, que traziam grandes ensinamentos dentro de caminhos filosóficos, dentro de caminhos religiosos, dentro de caminhos científicos também, né? Dentro de caminhos artísticos, né? E todos esses grandes ensinamentos, eles tinham uma origem comum, uma base em comum, né? A base em comum é exatamente aquilo que se compreende hoje como hermetismo, tá? E aí a relação que existe entre o gnosticismo e a psicologia analítica, como nós já vimos aqui ao longo de vários encontros, é exatamente porque a base dos dois, né, é o hermetismo. E em que se baseia o hermetismo? No conhecimento hermético, no conhecimento atribuído a Hermes Trismegistus, né? Hermes 3 vezes grande. Grande porque ele é o grande sacerdote, grande porque ele é o grande mago, grande porque ele é o grande sábio ou o grande cientista, né? Então, ele traz ensinamentos através da ciência, através da filosofia, através da religião, em suas obras. Pois não, Célio? Valda, eu queria só fazer uma pergunta, essa questão relacionada à perda da Biblioteca de Alexandria, que eu acho que é um filme ou é uma série relacionada a isso, tu sabe se tem? Eu não, assim, de cabeça eu não sei qual é, mas deve ter, né? Eu Porque posso para até mim, pesquisar depois. tu vê, porque para Eu mim eu achando, eu já ouvi, eu compartilho já com escutei você. falar assim, Eva, em algum lugar, essa questão da Uhum, Biblioteca de Alexandria, uhum, né, na verdade. é. Eu confesso que eu não sou muito expert em filmes, né? Mas eu posso dar uma Eu também não pesquisada. sou, não. Eu não sou também E muito, não, sabe? Mas eu acho que eu escutei assim, não sei se foi em alguma aula. tá. E encontrando, eu compartilho lá no grupo do WhatsApp. Então, esses ensinamentos herméticos, né, que fazem parte do corpus hermético, né, obras atribuídas a Hermes Trismegisto, vai influenciar muitos pensadores, né, vai influenciar a própria alquimia, né, Jung, quando estuda a alquimia, e também quando estuda o gnosticismo, né, vai se deparar com o conhecimento hermético, e esse conhecimento hermético vai estar muito presente na teoria junguiana. Jung, quando vai descrever a psique, quando vai descrever os fenômenos psíquicos, quando vai descrever a estrutura da psique, né, ele vai fazer toda essa descrição obedecendo também os padrões herméticos, tá? E onde é que nós podemos encontrar isso de forma bem resumida, né? Na Tábua de Esmeralda. E eu sempre faço questão de começar os nossos encontros lendo a Tábua de Esmeralda para poder isso ficar muito vivo em nossa mente, né? Então, a Tábua de Esmeralda diz o seguinte:
Na verdade, sem dúvidas e incerteza. O que está embaixo assemelha-se ao que está em cima, e o que está em cima ao que está embaixo, para realizar os prodígios do Uno. E como todas as coisas emanam do Uno, da meditação do Uno, assim também todas as coisas nasceram desse Uno por adaptação. O Sol é o pai, a Lua a mãe. O vento transportou no seu ventre e a terra é a sua ama. Ele é o pai de todas as maravilhas do mundo. É plena é plena sua força quando se converte em terra, separa a terra do fogo e o sutil do imperfeito, docemente, com grande engenho. Sobe da terra ao céu e daí regressa à terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Assim obterás toda a clarividência do mundo, e toda a obscuridade se afastará de ti. É a força de todas as forças, pois vence toda a sutileza e penetra toda a densidade. Desse modo foi criado o mundo. Assim serão operadas admiráveis variações e adaptações, para as quais é aqui dado o meio, e foi-me dado o nome de Hermes Trismegisto, porque possuo as três partes da sabedoria de todo o universo. Né? E olhando para essas teses que nós encontramos, que nós acabamos de ler aqui na Tábua de Esmeralda, nós podemos retirar 7 princípios básicos, as chamadas 7 leis herméticas, tá? E ao longo desses encontros nós trabalhamos um por um, cada um desses princípios herméticos, né? Começamos pelo mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Fomos para o princípio da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Fomos para o princípio da vibração e trabalhamos também o princípio da vibração nesses encontros, ao longo desses encontros, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Fomos depois para o quarto princípio, que é o princípio intermediário, que separa os 3 princípios superiores dos 3 princípios inferiores, que é o princípio da polaridade, que diz que tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. Então, no mundo manifesto, que é um mundo tridimensional, no mundo em que nós vivemos, né? Esse mundo ele é polar, ele tem suas polaridades, né? Então, existe o bem, existe o mal, existe o feio e o belo, o justo e o injusto, e assim por diante. E nesse mundo manifesto está mais presente os 3 princípios inferiores, né? Sem deixar que os demais também se manifestem aqui, mas a gente pode enxergar com mais facilidade esses 3 princípios aqui de baixo no mundo manifesto, no mundo material. O princípio de gênero, que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje, que diz que tudo tem seu princípio, né? Feminino e masculino. Tudo que existe, tudo que está no mundo manifesto só existe porque tem um pai e tem uma mãe. Tem um pai que representa o princípio ativo, o princípio masculino, e tem uma mãe que representa o princípio receptivo, passivo. Vamos ver isso daqui a pouco. O princípio de ritmo, que diz que tudo tem seu fluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e tudo desce. Ritmo tem a ver com a compensação, né? Então, nós percebemos isso também, esse princípio de ritmo, quando a gente observa o sentido da vida, o sentido das coisas, o fluxo da existência, né? Nós vamos ver isso também no encontro de hoje. E o princípio de causa e efeito, que diz que toda causa tem seu efeito. Nada escapa a esta lei. Então, existe uma relação entre os fenômenos, uma relação de causa e efeito, né? Todo efeito é efeito porque teve uma causa anterior. E toda causa, ela é causa porque ela produz um efeito posterior, tá? Bem, e esses ensinamentos herméticos, né? Atualmente, esses ensinamentos, eles estão contidos, né? Naquilo que a ciência, a filosofia, né? Chama hoje de espiritualismo, mentalismo, idealismo, né? Então, toda corrente filosófica, toda corrente de pensamento científico, né, que considera a existência de uma grande mente universal ou de uma grande ordem universal que rege as nossas existências, as nossas vidas,
esses pensamentos, essas escolas, essas doutrinas filosóficas e científicas, elas estão baseadas no princípio do mentalismo, na lei hermética do mentalismo, né? E hoje, no encontro de hoje, nós vamos perceber uma relação direta entre a lei do mentalismo, o princípio do mentalismo, e o princípio ou a lei de causa e efeito, tá? Então, de acordo com o mentalismo, de acordo com o princípio hermético, né, do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental, o universo é uma grande mente. E tudo que existe no universo existe dentro dessa grande mente. E tudo que existe no universo foi criado dentro dessa grande mente, né? Portanto, traz, na sua essência, as características dessa grande mente. Ok? De acordo com o princípio de causa e efeito, né, toda causa produz efeito, todo efeito tem a sua causa, né? Esse princípio de causa e efeito também ele é conhecido como a lei do karma. Então, nessa grande mente, nesse grande universo, existe uma lei que rege todas as existências, né? E essa lei, no mundo manifesto, que é o mundo da polaridade, portanto, é o mundo da dualidade, tem dois aspectos. Um aspecto conhecido como karma e um aspecto conhecido como dharma, tá? Então, o karma é toda vez que eu faço alguma coisa que tiro algo do seu fluxo. Pode ser eu mesmo, pode ser uma outra pessoa, pode ser um outro ser, tá? Eu tirei do ritmo, tirei do fluxo natural das coisas, eu quebrei o ritmo natural das coisas, eu gerei um karma, porque eu feri a lei de causa e efeito, tá? Mas uma vez que eu volto para o fluxo natural das coisas, né? Eu entro no ritmo natural das coisas e sigo esse ritmo natural das coisas, eu vou para o lado do Dharma, que tem a ver com essa bem-aventurança, que tem a ver com esse princípio de fluxo natural da existência, da vida e dos seres que aqui estão no mundo manifesto, tá? Então, veja que todo ser, né, um mineral, uma rocha, uma pedra, né, há um ser que pode ser conhecido dentro de uma visão esotérica como um ser alado, um ser angelical, né? Esses seres, todos eles, estão contidos, vivem dentro de uma grande mente. E porque eles vivem dentro de uma grande mente, nós vivemos dentro dessa grande mente, tá? Nós obedecemos a um ritmo. Só que dentro desse ritmo, nós podemos oscilar um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro lado. Nós podemos oscilar para um lado em que a gente vai romper com esse ritmo, gerando um karma, ou a gente pode oscilar para um lado em que a gente vai reforçar esse ritmo, seguindo o nosso Dharma. Então, essa seria a visão hermética que mostra a relação entre o mentalismo, o princípio do mentalismo e o princípio de causa e efeito. Célia levantou a mão, Célia. Bem rapidinho, mas tu já deixou claro a questão da lei do karma. Mas, assim, só mais um em cima. Não tem Certo. nada a ver com a questão da conspiração, que não tem nada a ver aqui, não, né? Eu que esse negócio de conspirar. Que tem, Não. Existe uma expressão esotérica, né? Mística, esotérica, né? Muito mais mística do que esotérica, que diz que o universo conspira a nosso favor, por exemplo, né? Essa expressão, né? Ok? Então, é como se as coisas fluíssem naquela direção, tá? Então, essa expressão de que o universo conspira em nosso favor, ela se refere a esse princípio de causa e efeito ligado a esse aspecto do Dharma. Olha, tudo está fluindo nessa direção, nesse sentido, né? Mas quando a gente quebra esse ritmo, a gente vai para o caminho contrário, parece que tudo fica contra, né? Tudo fica difícil, complicado, né? Aí a gente está indo para o caminho do karma. Mas dentro de uma visão mais profunda, o próprio karma, ele é bom, né? Ele é bom. Por que ele é bom, o próprio karma? Porque ele sinaliza que você quebrou uma lei, que você se desviou do seu fluxo, você saiu do seu ritmo natural, né? E ele mostra como que você deve voltar para essa lei, para esse ritmo, para esse fluxo natural das coisas. Então, o karma também é bom.
O karma não é ruim. É porque no mundo polar, das polaridades, né, tudo é bom e tudo é mal ao mesmo tempo, né? Porque a gente pode ver só o aspecto negativo ou só o aspecto positivo e vice-versa, tá? Mas o karma em si não é ruim. O karma é uma oportunidade de te colocar novamente no teu dharma, no teu fluxo natural de crescimento e desenvolvimento. Como é que isso chega na psicoterapia junguiana? Tá? Então, o indivíduo que procura a análise junguiana, ele está em sofrimento, de qualquer ordem. Sofrimento por uma doença física, sofrimento por um transtorno mental de comportamento, ou um sofrimento por um conflito interpessoal, ou uma crise existencial, ou uma crise no seu trabalho, ou por experiências significativas de perdas, né? Ou por momentos difíceis de etapas da vida, de transição de etapas da vida, ele está em sofrimento, tá? E ele está indo ali em busca de uma ajuda. Já foi em várias portas, já procurou vários profissionais, várias fontes de ajuda, encontrou em muitas portas uma ajuda, né? Mas ele sente que algo continua faltando, algo lhe falta ainda, né? E aí ele está em busca, está em busca. Aí chega na análise junguiana, então ele vai percebendo que ele carrega uma dor, um sofrimento. O analista junguiano vai acolhendo esse sofrimento, né? E vai deixando esse sofrimento mais claro, mais visível, mais consciente para aquele indivíduo que sofre. Vai ajudando, inclusive, aquele indivíduo que sofre a suportar a sua dor, o seu peso, o seu sofrimento, né? Ele vai suportando, assim, essa dor, esse peso e esse sofrimento. Depois de algum tempo, ele começa a perceber que esse sofrimento está sendo um meio de crescimento, de desenvolvimento, porque a partir daquele sofrimento ele começou uma jornada descrita por Jung como um processo de individuação, uma jornada que vai levá-lo a ampliar sua consciência, a ter um autoconhecimento mais profundo de si mesmo, a encontrar um sentido e um propósito para a sua vida. E ele começa a perceber que, a partir daquele sofrimento, ele começou a crescer, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Então, ele percebeu que aquele sofrimento não é de todo ruim. Ele também foi bom, porque ajudou a ele a crescer, o ajudou a crescer. Entende? Então, essa é a relação direta, né, entre esses princípios do hermetismo e a própria análise junguiana. Ok? Ok, compreendi, sim. Ótimo. Exato, exato. Então, eu falava para vocês no começo, né, sobre o idealismo, né, o espiritualismo, né, que são correntes filosóficas que consideram de forma muito marcante e de forma muito consistente, né, esse princípio do mentalismo. Então, de acordo com o idealismo, de acordo com o espiritualismo, né, o que acontece, né? Nós temos uma grande mente. Aí, de acordo com a escola filosófica, de acordo com a escola esotérica, de acordo com a religião, né, você vai dar um nome para essa grande mente. É Deus, é o poder superior, tá? É o self, enfim, né? Então, dessa grande mente, tudo surge a partir dessa grande mente, tá? Inclusive a matéria, o mundo material, o mundo mais concreto, tá? E a partir da matéria, seres vão se desenvolvendo e vão adquirindo a propriedade de consciência, né? O potencial, ou a potencialidade de ter uma consciência, e vão desenvolvendo a consciência, vão desenvolvendo uma mente singular, uma mente individual. E essa mente individual, por exemplo, a mente do ser humano, essa mente, ela começa a olhar para o mundo, para as coisas em si, e começa a perceber que existe um mundo objetivo e um mundo subjetivo. O mundo que diz respeito a ele, né, a esse observador, a esse sujeito que observa, é o mundo subjetivo. E o mundo que está fora desse sujeito que observa é o mundo objetivo. Mas, de acordo com o idealismo e com o próprio espiritualismo, à medida que essa mente individual, única, singular, a mente individual de cada um de nós, começa a olhar para si e começa a olhar para o mundo objetivo, essa pequena mente individual
começa a perceber, a partir do mundo material e a partir da sua vida, que existe um poder superior que regula tudo, que traz leis. Leis estas que regulam a vida, a relação entre os seres, né? E essa mente individual que percebe isso, começa a entender que à medida que eu olho para a matéria, à medida que eu olho para mim, eu conheço mais dessa grande mente. E chega um momento em que essa mente individual, única, singular, percebe, olha, à medida que eu olho para mim, eu conheço o mundo lá fora. Então, quanto mais autoconhecimento eu estiver adquirindo na minha existência, mais eu vou compreender o mundo de modo geral. Então, se eu quiser conhecer a grande mente, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Tá? Então, de forma bem resumida, essa seria a ideia básica do espiritualismo / idealismo, que tem a ver com o princípio do mentalismo, do hermetismo. Ok? E isso é a própria psicologia analítica. Tá? Então, à medida que o indivíduo olha para a sua vida dentro de uma análise junguiana, olha para o seu corpo, olha para a sua identidade egóica, olha para as suas dores, para os seus sofrimentos, olha para as suas relações interpessoais, ele vai adquirindo autoconhecimento. E quanto mais ele adquire autoconhecimento, mais ele vai percebendo que existe um princípio ordenador, regulador, que originou tudo, que possibilitou tudo. Esse princípio é aquilo que Jung descreve como self, como si mesmo. Ok? E aí chegamos, então, depois dessa pequena introdução, né, ao capítulo, né, Cristianismo Místico, do livro do Mollenhau, Os Ensinamentos Secretos de Todos os Tempos. Tá? E aí, Mollenhau, ele vai, né, abordar o cristianismo dentro de uma visão simbólica, esotérica, bem interessante. Né, bem interessante. Ele vai entender que o cristianismo místico ele vai ser uma fonte rica de símbolos muito marcantes, muito fortes, muito vivos, né? Que apresentam um roteiro para que essa mente individual, a mente de cada um de nós, né, possa caminhar na direção de se reconectar com a totalidade, que é essa grande mente universal, que dentro do cristianismo é Deus. Tá? Dentro dessa visão que Mollenhau apresenta, né, Cristo, ele vem com o propósito de mostrar que essa grande mente que existe no macro, ela também existe no micro, dentro de cada um de nós. Então, essa grande mente tem potências universais, que se manifestam no macro, mas também a partícula dessa grande mente que está dentro de cada um de nós, ela também traz essas mesmas potências em nossas existências que precisam ser manifestas, reconhecidas e integradas. A partir do momento que nós conseguimos fazer isso, a gente consegue se reconectar com a fonte da existência da vida, que é o Criador. Tá? Então, dentro dessa visão mística, esotérica, né, simbólica, apresentada por Mollenhau nesse capítulo, ele traz, por exemplo, a compreensão sobre Jesus e os 12 apóstolos, né? E ele aborda isso dentro de uma visão simbólica e esotérica, né? Dentro dessa visão simbólica e esotérica, Cristo representaria o grande centro ordenador do universo, né? Que poderia ser representado pela figura do Sol. Tá? E os apóstolos representariam as potências que estão associadas aos signos do zodíaco. E essas potências que existem no macro, existem também dentro de cada um de nós. E à medida que a gente avança dentro de um processo de iluminação, a gente vai se reconectando com o centro que vai nos conduzir à fonte. Tá? Então, observe nessa figura que eu trago para vocês aqui, né? Jesus
cercado pelos 12 apóstolos, né? Uma mesa, e ao fundo você tem um horizonte com o sol, tá? Sobre a mesa tem uma vela, duas velas aí, né? Mostrando, inclusive, a dualidade, a polaridade, né? Então, a chama da vela representaria, de forma esotérica, a nossa consciência individual, a nossa psique, tá? A nossa alma, vamos chamar assim. Cristo representaria o centro, ou o ponto intermediário que vai nos ajudar a chegar naquilo que está para além dele, que seria representado pelo Sol. Então, você tem três chamas, né? A chama da vela, a chama de Cristo como o Sol crístico, e a chama do Sol, o fogo do Sol, como o Criador, representando o Criador, né? E tudo isso cercado pelas potências universais, representadas elas pelo signo do zodíaco, essas potências que se encontram também dentro de nossas psiques, nossas almas, tá? Então, ele mostra, dentro dessa compreensão simbólica esotérica, uma relação entre a figura de Cristo e os apóstolos com a força do zodíaco, representando a força do zodíaco, as potencialidades inerentes, né, à nossa existência enquanto seres humanos, né? Tem, inclusive, um autor bem interessante que eu também recomendo, né, que é um filósofo espírita, inclusive espírita kardecista, né, contemporâneo de Allan Kardec, na França, França do século XIX, mas sim do século XX também, é Leon Denis, que tem um livro bem interessante, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele faz uma análise bem profunda sobre as potências da alma, né, mostrando que à medida que o indivíduo caminha para um processo de ampliação da sua consciência, para um processo de iluminação, ele vai desenvolvendo essas potências que estão adormecidas em sua alma, em sua psique. Falta para escrever aí. O nome do livro? Sim. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tá. E o autor é Leon Denis, né? Leon Denis. Problema do ser e da dor, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Sim. Bem interessante esse livro, muito bom. Então, voltando aqui para Manly Hall, né, o nosso pensador que a gente está estudando aqui e debatendo, né? Então, segundo ele, os apóstolos são representações terrenas das forças celestiais dos signos, né? Então, veja bem, quando ele diz isso, ele está fazendo uma análise simbólica da coisa, né? Ele não está tratando do homem histórico, né? Mas ele está entendendo a história desses homens, de Jesus e dos apóstolos, e encontrando nessas histórias um símbolo, tá? Que aponta nessa direção, na direção de que os apóstolos seriam representações dessas potências celestiais trazidas pelos signos, potências essas que estão adormecidas inicialmente em nossas almas, e com o tempo, ao longo do processo de iluminação, essas potências vão sendo despertas e desenvolvidas, tá? Nós já vimos isso em encontros anteriores, mas eu volto aqui para poder a gente atualizar, né, assim, e firmar isso, né, assim, para lembrar a relação que Manly Hall faz entre os apóstolos e os signos. Segundo Manly Hall, eu friso que é segundo ele, porque vocês vão encontrar dentro do próprio esoterismo outros pensadores que vão ter compreensões diferentes e vão estabelecer relações diferentes entre signos e cada um dos apóstolos, né? Mas a relação que Manly Hall estabelece e percebe é exatamente esta aqui que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, Áries traz a potência da iniciativa, da força de vontade. E quem representaria essa potência seria Simão. Touro traz a potência da firmeza, né? Da estabilidade. E quem representaria essa potência, segundo Manly Hall, é Judas Tadeu. Gêmeos vai trazer a potência da comunicação. E o apóstolo que representa essa potência, segundo Manly Hall, é Mateus. Câncer traria a potência do acolhimento. E o apóstolo que representa isso é Filipe. Leão traz a potência da autoconfiança.
e o apóstolo que representa isso é Tiago menor. Virgem traz a potência da perfeição, da retidão, e o apóstolo que representa isso é Tomé, segundo Monihal. Libra representa a serenidade, o apóstolo que representa isso é João Evangelista, né? Escorpião representa a transformação, a mutabilidade, né? Até mesmo a resiliência. E o apóstolo que representaria isso seria Judas Iscariotes. Sagitário representaria a potência da verdade, ou da necessidade de caminharmos na direção da verdade, e de portar essa verdade uma vez que possamos alcançar essa verdade. E o apóstolo que representa isso é Pedro, né? Capricórnio traria a potência da responsabilidade, e o apóstolo que representa essa potência é André. Aquário traz a potência da compaixão, e o apóstolo que representa isso é Tiago Maior. Peixes traz a potência da espiritualidade, da transcendência, né? Espiritualidade como transcendência. E o apóstolo que representa isso é Bartolomeu. À medida que o indivíduo avança no seu processo de iluminação, o indivíduo vai desenvolvendo essas potências, né? E nós podemos observar isso também no processo de individuação. À medida que o indivíduo vai avançando no seu processo de individuação, esse indivíduo vai desenvolvendo essas potências. Por exemplo, faz parte do processo de individuação você ter um ego forte, você fortalecer o ego. Não é tornar o ego rígido, é tornar o ego estável, com força de vontade, né? Então, esse processo inicial de fortalecer o ego, para depois esse ego se conectar com o self, requer que esse ego tenha desenvolvido em si força de vontade, iniciativa, firmeza, que ele possa, inclusive, né, poder se colocar no mundo. Isso é comunicação, tá? Então, o indivíduo que não conseguiu ainda desenvolver essas potências, ele não vai ter como se conectar com o self, porque o ego dele está fragilizado ainda. E uma vez que o indivíduo desenvolve essas 3 potências, ele está pronto para desenvolver a 4ª potência, que é a potência trazida por Câncer, a potência do acolhimento, da empatia, a empatia com o outro, com a dor do outro, né? E assim por diante, ele vai desenvolvendo potências por potências até ele ter uma visão maior e completa da totalidade e de si mesmo, tá? Então, Manninghal faz essa relação bem interessante, você pode ver isso no livro, que tem tudo a ver com a teoria junguiana do processo de individuação, ok? Então, avançando um pouco mais, né, chegamos na questão da cruz, tá? Então, Manninghal analisa o símbolo da cruz. Dentro do cristianismo místico, dentro dessa visão esotérica, né, da cruz como símbolo esotérico. E é interessante observar a cruz como aquele símbolo que retrata os 4 elementos do mundo manifesto. Quais são esses 4 elementos do mundo manifesto descrito pelo esoterismo ocidental? Os 4 elementos que formam o mundo material, descrito pelo esoterismo ocidental, que nós podemos encontrar isso também na alquimia, por exemplo, é terra, água, ar e fogo. Tá? E a crucificação representa o homem que vive nesse mundo material, cercado pela água, pela terra, pelo fogo e pelo ar. Esse homem ele tem uma tarefa a desempenhar. Ele precisa conhecer esses 4 elementos, se relacionar com esses 4 elementos, harmonizar esses 4 elementos entre si e com ele mesmo, na sua vida, na sua existência, e ele precisa também transcender esses 4 elementos. São tarefas fundamentais no processo de iluminação explicado pelo cristianismo místico. Tá? E aí, olhando isso dentro de uma metáfora junguiana, a gente percebe a relação entre esses 4 elementos com as funções psíquicas
sensação, sentimento, pensamento e intuição, e percebemos que dentro do processo de individuação, o indivíduo que está avançando nesse processo, ele precisa olhar para essas 4 funções, harmonizá-las e precisa transcender, né, a dualidade existente entre os eixos que formam, os 2 eixos que formam, entre os 2 eixos formados por essas 4 funções. Tá? Então, a mesma coisa você encontra também dentro da teoria junguiana do processo de individuação, quando se considera as funções psíquicas. Tá? Avançando aqui um pouco mais por conta do tempo de hoje, caminhando para finalizarmos, nós temos agora a relação entre, né, o cristianismo e a história do rei Arthur. Né? Eu trago aqui para vocês essa figura que ilustra o Santo Graal, que é a espada do rei Arthur, Excalibur. E a gente percebe nessa figura claramente os 2 princípios. O princípio masculino, representado pela espada, e o princípio feminino, representado pelo cálice. Tá? Então, o princípio feminino recebe a vida. É a própria matéria. A matéria, o corpo material, por exemplo, o corpo físico, fisiológico, recebe a vida. Tá? Recebe a consciência. Mas essa consciência, ela faz parte de um grande oceano, que é uma consciência maior. Então, é como se o corpo material recebesse, como um cálice, gotas desse grande oceano, gotas do elixir universal. Tá? E à medida que o indivíduo conhece isso, e percebe isso, e tem consciência disso, ele vai entendendo que ele faz parte de um grande oceano universal. Tá? Quando o indivíduo, dentro do seu processo de individuação, percebe isso, ele está naturalmente ampliando essa consciência e percebendo que ele não é somente aquilo que ele achava que ele era, um ego limitado. Ele é um ego conectado com uma totalidade maior. Tá? E a espada, como princípio masculino, ela reflete o seu aço, a sua lâmina, reflete aqui no mundo material a luz do sol universal, do sol espiritual. Tá? Então, dentro de uma jornada de individuação, essa jornada acontece de 2 formas. Alternadamente. Às vezes numa forma feminina, às vezes numa forma masculina. Tá? Na forma masculina, quando esse ego ele é ativo no sentido de executar a missão apresentada pelo self, né? Feminino, quando esse ego é passivo no sentido de assimilar os desígnios dados pelo self. Tá? Então, o nosso ego, alternadamente, em vários momentos ao longo de nossa existência, ele vai funcionar de forma masculina, nesse sentido hermético, tá? Estou falando no sentido hermético, e de forma feminina, de forma ativa e de forma passiva, na relação que ele vai construir com o self. Tá? E os símbolos que representam isso são esses 2 símbolos, o Santo Graal e a Excalibur. Depois, no texto, vocês vão ver Monihau aprofundando isso, né, que eu estou falando para vocês, ao longo do capítulo Cristianismo Místico. Tá? Olhando ainda para a história do rei Arthur e a Excalibur, né, espada Excalibur, né, sim, algumas versões do mito da história do rei Arthur, né, mito ou história do rei Arthur, vocês vão perceber que o rei Arthur, irmão da fada Morgana, tá? Ele é ajudado por Merlin, pelo mago Merlin. E ele se torna rei porque ele recebe essa ajuda para que ele possa conseguir algo que é impossível. Retirar a Excalibur que está enterrada em uma pedra, em uma rocha. Tá? E ele consegue fazer isso. E ao fazer isso, ele é nomeado rei. Se torna, então, o rei Arthur.
De forma esotérica, o que é que esse símbolo traz, segundo o Money Hall? Ele mostra uma triangulação. Nós temos aí nessa imagem, né, 3 elementos: a rocha, a espada e o futuro rei Arthur. Tá? Esses 3 elementos representariam o quê? A rocha representaria a matéria, o mundo material, o mundo tridimensional. A espada representaria o espírito cativo na matéria, aprisionado na matéria, a centelha divina dentro da matéria, né? E o rei Arthur representa aquele indivíduo que, na sua existência, consegue retirar da matéria esse espírito que estava aprisionado na matéria. Ele consegue olhar para a matéria e perceber que na matéria existe um princípio inteligente, existe um princípio divino, existe uma centelha divina. Tá? Isso é, na verdade, um processo de iluminação. Isso também, na sua essência, é aquilo que Jung vai descrever como um processo de individuação, até porque Jung vai falar muito do processo de individuação a partir da leitura que ele faz das obras e tratados alquímicos medievais, que fala exatamente dessa mesma metáfora, de que na matéria existe um espírito aprisionado, e que esse espírito aprisionado precisa ser retirado da matéria, se libertar da matéria e voltar para a sua origem. Tá? Dentro da metáfora junguiana, isso equivale a quê? Equivale a você olhar para a sua vida, para as suas dores, para o seu sofrimento, para os seus instintos, para a sua história de vida, para os seus conflitos internos e conflitos interpessoais externos, e entender que tudo isso aí não é caótico. Tudo isso aí tem uma ordem, tem um propósito, tem uma finalidade. Quando você consegue compreender que existe um propósito, uma finalidade na tua doença, no teu sofrimento, na tua dor, você consegue entender que por trás dessa dor, dessa doença, desse sofrimento, existe um princípio ordenador, que é conhecido como self. E quando você consegue fazer isso, você cria a relação ego-self e avança na sua jornada de individuação. Lembrando que a jornada de individuação é como um processo de iluminação. É para o infinito, então não tem um fim. E é um processo que é em um desenvolvimento espiral, na forma de uma espiral. Não é linear, você não vai crescendo sempre, né? E também não é circular. Você não vai repetindo sempre as mesmas histórias. Você pode até passar pelas histórias de forma repetida, ou repetidas vezes, né? Mas quando você passar novamente, algo está transformado. Algo foi modificado. Você deu um avanço. Você deu uma subida. Você teve uma ascensão. Porque você ampliou a sua consciência. Ok? E aí, caminhando para o final desse encontro de hoje, falei para vocês da espada como princípio masculino, do grau, o santo grau, como princípio feminino. Depois vocês podem aprofundar isso lá no livro, dos Ensinamentos Secretos. Tá? Então, falei também da espada, né? Que ela é como a alma que reflete a luz divina. Então, portar essa espada simbólica, né? É você refletir na tua vida essa luz divina, com a força do self, é seu ego que representa na sua existência o self, tá? A rocha, né? Seria a matéria tridimensional e também o tempo, ou seja, o corpo físico, a cultura e o tempo, tá? Então, nós precisamos olhar para a nossa vida. Nossa vida, você vai encontrar a nossa vida, a vida de cada um da gente, cada um de nós, vai ser encontrada no corpo físico de cada um de nós, no contexto socio-histórico que nós estamos inseridos e no tempo da nossa existência. Nós olhamos para isso, é a nossa vida, né? É o nosso ciclo de vida, e dentro desse ciclo de vida, nós encontramos o espírito que está aqui presente, né? O sentido de nossas vidas que está aqui contido. E ainda é desconhecido para nós, mas à medida que a gente olha para isso, a gente vai tomando consciência e vai percebendo que existe ali um sentido, existe um propósito influenciando e guiando a nossa existência. Dentro da teoria junguiana, esse propósito é trazido pelo self, tá?
Olhando para a individuação como um processo de iluminação, a gente vai perceber que esse processo de iluminação, ele tem etapas. E vocês vão perceber isso de forma arquetípica, né? Porque é um processo arquetípico, olhando para os mitos, olhando para a jornada do herói, olhando para alguns filmes, por exemplo, olhando para os grandes mestres espirituais, Cristo, Buda, Arjuna, outros tantos, né? E vocês vão perceber que todos passaram por essas 7 etapas. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas essas 7 etapas estão sempre presentes. Isso acontece também em nossas vidas. E quando a gente vai para o consultório procurar um analista junguiano, a gente começa a trazer nossas questões, nossas dores, a gente também, dentro dessa jornada da psicoterapia junguiana, a gente vai passar por essas 7 etapas desse processo de iluminação, que na visão junguiana é descrito como um processo de individuação. Tá? Quais são elas? Sofrimento, né? Então, quando o paciente procura o analista junguiano, ele procura porque muitas vezes ele está em sofrimento, está em crise, ele sente uma grande dor, às vezes emocional, às vezes, né, até mesmo existencial, às vezes uma dor física, de uma doença física, né, às vezes uma dor de um transtorno mental e de comportamento, às vezes a dor de uma perda de um parente querido, e por aí vai. Tá? Ele começa, então, quando ele vai para a análise junguiana, um processo de busca. Ele pode estar em busca inicialmente da cura da sua doença, da cura do seu sofrimento, da resolução de um conflito, mas ele está em busca, está procurando alguma coisa, né? Nessa busca, ele vai experienciar, mesmo sendo acompanhado pelo analista junguiano, um sentimento profundo de solidão. Muitas vezes, esse sofrimento profundo de solidão é vivenciado como uma espécie de abandono, ele se sente abandonado, né? Vamos olhar então para Cristo, né? Para Jesus Cristo, né? Perguntando ao Pai: Pai, por que me abandonastes? Né? Ele sofrendo lá no jardim do Getsemane, dizendo para os apóstolos: orai e vigiai, né? E ele orando e suando sangue, em sofrimento profundo, lá no jardim do Getsemane, porque se sente sozinho diante daquilo que ele vai passar. Então, esse sentimento de solidão, de abandono, também acontece dentro do processo terapêutico dos nossos pacientes e de nós, de cada um de nós, em nossos processos, né? Até porque Jung sempre orientou que todo analista junguiano tem que fazer sempre, ou sempre que for possível, a sua análise pessoal, para que ele possa vivenciar esse processo e avançar nessa jornada de individuação. Tá? Depois de um tempo, ele entra numa outra etapa, que é a etapa do encontro, né? Ele vai encontrar seres, às vezes seres espirituais, às vezes seres espirituais de luz, às vezes seres espirituais antagônicos, portanto, das trevas. Basta ver Cristo no deserto, né? E vai encontrar, né, a figura do demônio no deserto que vai tentá-lo, fazer 3 tentações. Tá? Então, dentro da análise junguiana, nós também encontramos, né? Encontramos o quê? Os nossos complexos, as nossas questões não resolvidas, os nossos conteúdos esquecidos e reprimidos, a nossa sombra. E depois desse encontro, a gente encontra o Criador, a fonte, a origem de tudo, o centro ordenador, o self. Então, existe também, dentro do processo analítico junguiano, a etapa do encontro, né? E também tem essas outras 3 etapas que fazem parte do processo. Traição e decepção. Muitas vezes, né, isso acontece também na relação com o analista, quando a projeção, a transferência, ela é retirada.
Essa transferência positiva que é retirada, ela é experienciada durante um tempo como uma decepção em relação àquela figura do analista, como uma traição, mas faz parte do processo. O analista experiente sabe que faz parte do processo, ele tem que suportar isso, trabalhar isso, dentro do processo daquele paciente que se sente traído ou sente uma profunda decepção pelo analista. Faz parte do processo. Tá? Sustentou o processo, avançamos nessa etapa, vem uma etapa seguinte. Né? Depois de tudo isso, o indivíduo encontra o seu chamado, o propósito da sua existência. E ele passa, então, a viver uma vida dentro de um sacrifício, de um sacro ofício, de um trabalho com sentido, pleno. Né? É uma vida plena, uma vida cheia de sentido. É o seu chamado. Né? Quando você encontra o seu chamado, você está no sacro ofício, no sacrifício. Tá? E aí, quando você chega no final desse processo, na etapa final desse processo, você sente e percebe que algo morreu. Quem você era até então não existe mais, então você morreu, seu ego morreu. Mas você continua existindo, então, porque você ressuscitou, você renasceu. Tá? Então, as etapas que nós podemos encontrar, descritas por Moneyhall no cristianismo místico, nós encontramos no processo de individuação descrito por Jung em seus livros. Eu cito 2 livros, para vocês aprofundarem isso. O Desenvolvimento da Personalidade, penúltimo capítulo, em que Jung fala sobre a formação da personalidade, ele descreve isso aí, tá? E também um livro, O Eu e o Inconsciente, em que Jung apresenta de forma bem clara o que ele entende por processo de individuação. Ok? Chegando ao final de hoje, gente, desse encontro de hoje, espero que esse encontro tenha ajudado bastante a vocês terem gosto para poder correr lá para o livro do Moneyhall e ler todinho de cabo a rabo. Nós podemos fazer aqui, né, uma comparação, né, entre a individuação e o processo de iluminação, propriamente dito, né? Isso eu já tinha feito no encontro passado, mas eu vou só frisar novamente para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Então, a primeira parte da individuação, do processo de individuação, requer o fortalecimento do ego, formação de uma identidade, a construção de papéis sociais, a adaptação do indivíduo ao seu meio sociocultural, sucesso pessoal e talvez também sucesso profissional, né? Mas isso, depois de algum tempo, é visto como um aprisionamento. Esse indivíduo sente necessidade de se libertar. Aí ele vai para a segunda etapa do processo, que equivale àquilo que nós descrevemos anteriormente, ao processo de iluminação, em que ele vai ampliar sua consciência, ele vai ser o ser humano total, ele vai encontrar a sua própria verdade, o seu sentido de vida, ele vai viver a sua vida nesse sentido de realizar a sua verdade. Isso é a realização do self, e ele vai perceber, ele vai sentir, né, um sentimento de libertação, tá? Tem ainda mais um outro slide que eu quero passar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Qual seria o resultado desse processo de iluminação? Está também apresentado por Moneyhall dentro dessa visão esotérica, tá? Então, o primeiro resultado é o despertar, a ampliação e a libertação da consciência através do desenvolvimento das seguintes potências do ser. O indivíduo que está avançando nesse processo de iluminação, ele está tendo mais força de vontade. Ele também está tendo mais capacidade de amar, de ter compaixão, de ter empatia. E ele está tendo também mais sabedoria. Não no sentido de conhecimento intelectual, mas no sentido de sabedoria mesmo, tá? Que é muito diferente do que um mero conhecimento intelectual. Outro resultado também é que ele encontra um sentido para a sua existência, um propósito para a sua vida, que é o sentido de vida. Tá?
Outro resultado também desse processo de iluminação é que ele começa a ter um conhecimento de que ele pertence e está conectado com algo maior do que ele, que o transcende, que é a própria totalidade. Tá? Outro resultado desse processo de iluminação é a saída do karma e a entrada no dharma, naquele sentido que eu comentei no começo do encontro de hoje, né? Você começa a perceber que existe um fluxo na sua existência, na sua vida. E se você segue esse fluxo, você está no dharma. E tudo que acontece na sua vida acontece por conta desse fluxo, por conta desse dharma. Então não há mais karma nenhum. Tá? Então o resultado desse processo de iluminação seria a saída do karma e a entrada no dharma. Só que isso aqui é algo lá no extremo, né? Dificilmente o indivíduo consegue aqui, né? Porque isso é lá no extremo, bem pertinho já de uma chamada hipotética iluminação final, se é que existe isso. Tá? Mas à medida que você vai avançando nessa jornada de iluminação, você vai experienciando mais o Dharma do que o Karma. E, por fim, existe aquilo que esotericamente se conhece como revelação do nome Eu Sou. Você conhece quem você é de verdade. Tá? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? E você revela, então, o seu nome na sua existência. Aí você pode dizer mais ou menos como Jung falou, né? Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tá? Então, é nesse sentido aí. E tudo isso aqui que vocês encontram, né? Esses padrões, essas etapas e esses resultados que vocês encontram naquilo que os esotéricos, né, o próprio Monihau compreende como processo de iluminação, nós podemos encontrar também algo semelhante no processo de individuação descrito por Jung. Tá? Pelo avançar da hora, gente, né, temos que finalizar por aqui. Próximo mês, o último encontro do grupo de estudos sobre esse livro, tá? Quem tiver algum comentário, alguma dúvida pelo horário, né, coloca lá no grupo do WhatsApp, que a gente conversa por lá. E quem estiver assistindo a gravação, pode colocar tanto no grupo do WhatsApp, como também aqui nos comentários do YouTube. Gente, forte abraço a vocês pelo horário. Sério, pois não. O livro vermelho, quando eu encontro o livro vermelho, hein? Daqui a 15 dias, passando essa quarta-feira que vem, na próxima. Tá bom. Tá? Então, gente, tudo bom para vocês. Até a próxima. Forte abraço e a todos.